Na Band FM, quem ama não esquece. Nessa vida eu aprendi que uma mulher é capaz de suportar quase tudo. Mas não mexa com os filhos dela, porque aí a história é completamente diferente. Eu vim de uma cidade muito pequena, interior mesmo, roça, para ser mais exata. Um lugar onde a gente não conhecia muita coisa e nem tinha a expectativa de uma vida diferente daquilo que já estávamos acostumados. Eu ainda era muito nova quando Joel apareceu na minha vida. Eu era tão ingênua que eu nunca nem achei que para ficar com alguém era preciso amar essa pessoa. Simplesmente as coisas foram acontecendo na minha vida e como meu pai queria que eu me casasse logo, eu me casei com Joel. Matilde, eu prometo pra você que nunca vai faltar nada, nada mesmo nessa casa. Tô te prometendo. Olha, eu vou trabalhar quanto for preciso pra dar uma vida boa pra você. Mas aí tem uma contrapartida. Você também suas obrigações, né? Eu sei disso, Joel. Ser uma boa esposa, cuidar da casa, te apoiar. E me dar um monte de filho. Eu quero um monte de filho. Porque homem sem filho não é homem de verdade. Eu estava satisfeita. Tava mesmo. Naquela época, naquelas condições, era só isso que eu queria mesmo. Uma vida tranquila, uma casa para cuidar, meus filhos para criar. Eu era bastante submissa ao Joel, mesmo que eu nem soubesse o que era isso na época. O que ele dizia para mim era lei na nossa casa. E apesar de nunca ter tido luxo nenhum, ele realmente cumpria o que tinha prometido. Ele não deixava faltar nada pra gente. O problema é que eu não conseguia cumprir a minha parte. Meu marido já queria que eu engravidasse nos primeiros meses de casamento. Mas, por mais que a gente tentasse, eu não conseguia. Eu não sei se Deus estava brincando comigo, mas o que eu sei é que quanto mais eu rezava, quanto mais eu pedia a esse filho, mais parecia demorar. Eu ficava aflita demais com isso porque o Joel, ele não pedia muito de mim. E o que ele pedia eu não estava conseguindo cumprir. Meus pais, meus irmãos, vizinhos, todo mundo dizia que eu não podia ter filho. E eu continuava rezando, eu continuava pedindo, eu continuava fazendo promessa e até simpatia eu fazia. Depois de quase 2 anos tentando, eu finalmente engravidei. E a alegria foi tão grande que nem cabia em mim. Nossa, o Joel então, ele saiu contando pela rua que ia ser pai, que tinha certeza de que era um menino. Mas essa, né? Ele queria porque queria que fosse um menino, que fosse homem. E só de pensar que poderia ser uma menina, eu já ficava nervosa. A gravidez até que correu muito bem. Mas no dia eu comecei a sentir as dores. Eu já percebi que tinha alguma coisa esquisita acontecendo comigo. A gente sabe que dor de parto é forte mesmo. Mas eu já tinha visto as minhas irmãs, a minha cunhada tendo filho. Nenhuma sofreu como eu estava sofrendo, nenhuma. Alguma coisa estava acontecendo. Eu só sabia rezar e implorar para Deus que pelo menos salvasse o meu bebê. Eu até ofereci a minha vida em troca da dele. O caso foi grave mesmo. E me levaram até de ambulância para uma cidade perto de onde a gente estava. Era uma cidade que tinha até mais estrutura. Tanto eu quanto meu bebê estávamos correndo risco de vida de verdade. Graças ao bom Deus, a gente sobreviveu. Mas infelizmente, por conta das complicações, eu precisei retirar o meu útero. E aí eu sabia que não poderia dar mais nenhum filho para Joel. Pelo menos você me deu um filho homem, Matilde. Um filho homem que eu sempre quis. É menino, é menino. Graças a Deus.
Graças a Deus, ele é saudável. Saudável e chora alto, viu? Vai ser um homem forte. Ainda bem, porque agora você não tem mais como aumentar a nossa família. Se tivesse vindo uma menina, não sei, sabe? Eu acho que as coisas iam complicar. Acho até que esse casamento não ia dar certo. Foi exatamente isso que ele falou. Poucas horas depois de eu ter dado à luz, ele falou isso. Depois de quase ter morrido. Depois de tanta angústia. E apesar de tudo, eu só estava aliviada por ter vindo mesmo um menino. É que eu só queria agradar o meu marido, era isso. Nós demos o nome dele de Francisco, que era o nome do pai do Joel. E em poucos dias nós voltamos para nossa casa. A vida seguiu, o nosso Chico foi crescendo, mas ele ainda era uma criança quando eu comecei a perceber que ele não era como os outros meninos. O Chico era diferente. Uma criança encantadora, muito carinhosa, amorosa, sensível, mas diferente. Quando eu percebi, de começo, eu não quis aceitar. Achei que poderia ser uma coisa da minha cabeça, que era uma bobagem, mas quanto mais os dias iam passando, mais eu via que realmente o meu Chico não era como os amiguinhos dele. Eu passei a fazer de tudo para o Joel não perceber. E por algum tempo, eu acho que deu certo, sim. Ou foi o meu marido que preferiu fechar os olhos, até porque ele ficava muito pouco tempo com o Chico. Nosso filho sempre foi muito ligado a mim, sabe? Era o dia inteiro na barra da minha saia para cima e para baixo. No começo, o Joel tentava arrastar ele para sair, mas o Chico não gostava, ele chorava. E aí o meu marido desistiu de forçar. Quando o Chico cresceu mais um pouco e chegou na adolescência, aí ficou mesmo difícil de ignorar a verdade que estava ali, bem debaixo do nosso nariz. Ficou impossível de fingir que eu não via. Todos aqueles anos grudado em mim, querendo me ajudar a cuidar da casa, assistindo novela comigo, se emocionando, escolhendo as roupas que eu ia usar, brincando mais com as primas do que com os primos. Todas aquelas atitudes já diziam exatamente quem meu Chico se tornaria, quem ele era. E quando finalmente ficou impossível de fingir, o Joel virou um bicho com toda a situação. A cidade era pequena, a cabeça das pessoas muito fechadas. E quando meu marido passou a ouvir comentários na rua de que o nosso filho era afeminado, ele não suportou. Para ele aquilo era a maior vergonha que um homem poderia passar. Foi você, Matilde. Eu? Você fez isso com ele. Você não soube criar o menino. Essa que é a verdade, sabe? Nem pra isso você serviu. Joel, por favor, não fala assim, ele é nosso filho. Que filho? Que filho? Não é filho coisa nenhuma. Você já percebeu também. Joel. É uma aberração. Não, Joel, não fala assim, por favor, fala baixo. Desconta tudo em mim, vai. Mas olha, deixa o Chico pra lá, fala comigo. Desconta a sua raiva em mim. Eu vou descontar nos dois, em você, porque você nunca serviu pra nada, e nele, pra ver se ele toma jeito de verdade. O que faltou foi esse menino apanhar, e ele vai ter o que ele precisa. Ele ficou lá, transtornado, dizendo que faltou surra no nosso filho, que eu sempre tratei ele como uma moça e que era por isso que ele era desse jeito. O meu filho, ele estava encolhido no canto, chorando sem parar, sem nem ter coragem de olhar para a cara do pai dele. O Joel ficava gritando, ameaçando, dizendo que estava ouvindo piada dos amigos e que o Chico era uma vergonha para todos nós. Ele veio vindo para cima do nosso filho e eu tentava, ficar na frente. Mas ele me empurrou e começou a agredir o Chico.
pela primeira vez em toda a minha vida. Eu encarei o meu marido e eu fui pra frente do Chico de novo. Não, ele não ia bater no meu filho. Com a raiva que ele tava, do jeito que ele tava, ele ia matar o menino. Acabou sobrando pra mim também. Mas pelo menos eu protegi o meu filho, eu protegi o Chico. Aquele tinha sido até então o pior dia da minha vida. Depois o Joel se acalmou e foi embora pra rua. E ficamos eu e o Chico abraçados, chorando. Coitado do meu filho. Ele só sabia me pedir desculpas por não ser normal. Eu falei que ele era sim, ele era normal. E que era um menino lindo, um menino carinhoso, prestativo. E que eu nunca poderia sonhar com um filho melhor para minha vida. Os dias foram passando e o Chico foi ficando cada vez mais introspectivo. O Joel ignorava a presença do nosso filho em casa. Ele não dava bom dia, boa noite, ele nem olhava na direção dele. Quando se referia ao Chico, era só para perguntar se ele já estava se tratando para curar a doença que ele tinha. Aí meu filho foi ficando cada vez mais murcho. Não queria sair de casa, só ficava no quarto lendo, dormindo, ele mal comia. Ele tinha vergonha de andar pelas ruas porque a cidade inteira já sabia do que tinha acontecido. O Joel tinha espalhado por aí que bateu no filho até ele virar homem. Horrível. Triste. Aquilo era uma tragédia anunciada. O meu filho estava em depressão e eu não sabia como agir, eu não sabia como ajudar. Eu só queria proteger o meu menino, só isso. Até que um dia... E sim, esse foi o pior dia da minha vida. Eu estava em casa fazendo as coisas até que eu fui até o quarto do Chico. E quando eu entrei, o meu filho, ele estava caído no chão, desmaiado. O meu filho, ele só tinha 17 anos. E ele não aguentou a pressão do mundo. Ele tomou um monte de remédios. Remédio é para isso, né? Para melhorar a dor. O meu filho tomou um monte de remédio para tirar a própria vida. O desespero que eu senti naquele momento eu não desejo para ninguém. Ninguém. Eu não quero que ninguém sinta o que eu senti. Eu chamei uma vizinha e nós levamos o Chico para um hospital na cidade ao lado. Graças a Deus. Graças a Deus. Deu tempo de salvar a vida do meu filho. Graças a Deus. Aquela não era a hora dele. Mas ali eu vi que a vida tinha que mudar. Eu não podia mais ser a Matilde que fazia todas as vontades do meu marido, que aguentava tudo calada, que é submissa, doente, obediente. Eu fiz isso a vida inteira. Eu fui a esposa que meu pai me criou para ser. E se o Joel tivesse sido um bom marido, eu seria isso para sempre. Mas ele mexeu com a única coisa, aliás, a coisa mais importante da minha vida: o meu filho. Depois dessa tentativa do Chico de acabar com a própria vida, eu não tive mais dúvidas. Peguei o pouco de roupa que eu tinha, peguei as coisas dele e fugi. Nós fugimos. A gente não sabia para onde estava indo, como ia, mas a gente sabia que tinha que ir, que tinha que sair dali. Foi preciso uma tragédia quase acontecer para eu ter coragem de ir embora. Foram dias, semanas, meses difíceis. Mas eu e o Chico juntos vencemos. A gente conseguiu ir para uma outra cidade, encontrar um canto para ficar. Nós dois começamos a trabalhar e hoje vivemos com pouco, mas vivemos muito felizes. Tanto eu quanto ele podemos ser quem a gente quer ser. O meu filho é livre, ele é feliz e não tem medo de ser quem ele é. Eu nunca nessa vida
vou perdoar o Joel por quase ter perdido meu filho por causa dele. Nunca. Mas eu também nunca vou me perdoar por ter deixado tudo chegar a esse ponto. O pior poderia ter acontecido e eu não gosto nem de pensar num negócio desse. Não gosto. Que a minha história sirva de lição para que as pessoas cuidem uma das outras. Depressão é coisa séria, gente. E eu respeito mais ainda quem sofre com isso. Não é possível que em 2022 pais e mães ainda não aceitem os filhos por qualquer razão que seja. Todo mundo deve ser livre para ser o que quiser. Eu sei que muitos são de uma outra época, têm criação diferente, assim como eu tive, e às vezes têm até dificuldade para entender. Mas eu vou dizer uma coisa. Só quem passa perto de perder um filho é que sabe o que eu estou dizendo. Aceite e ame seu filho como ele é. A única coisa que todo mundo quer nessa vida é ser feliz.